Boa noite, hoje estamos aqui para responder a pergunta de número 20, da nossa irmã Magda F. Pereira, aqui de Montenegro, né? Ela mandou a pergunta pelo e-mail do escritor Fernando, né? @yahoo.com.br. Ela pergunta o seguinte: na oração da Ave Maria, né? Diz que ela é a mãe de Deus. Como pode uma criatura carnal ser a mãe do seu próprio Criador, sendo que Deus criou o mundo e as criaturas carnais? Essa é a dúvida, né, da nossa irmã. Então, se Maria é a mãe de Deus, como diz nossos irmãos católicos, né? Então vamos ler, né, quem tem a sua Bíblia pode abrir em Lucas capítulo 1, versículo 30, né? Diz assim: o anjo disse-lhe: não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e chamar-se-á Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: como se fará isso, pois não conheço o homem? Respondeu-lhe o anjo: o Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com sua sombra. Por isso o ente santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, até ela concebeu um filho na sua velhice, e já está no 6º mês, aquela que é tida por estéril, porque a Deus nenhuma coisa é impossível. Então disse Maria: eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo se afastou dela. Podemos notar, né, claramente nesses versículos, nos evangelhos de Lucas, né, que Deus foi citado várias vezes pelo anjo, atestando que ele já estava presente no mundo, né, não precisaria nascer de Maria, uma mulher carnal, como ensina, né, algumas igrejas. O anjo disse a Maria que o anjo disse a Maria que ela havia encontrado graça diante de Deus, mostrando que Deus já estava estudando a obediência dessa serva ali, né, em Nazaré. Deus disse a Maria que o seu filho seria grande e seria chamado Filho do Altíssimo. Filho, né, de Deus, Filho do Altíssimo. Então, aí já diz tudo que ela foi a mãe do Filho de Deus, seria o Filho de Deus, a imagem e semelhança de Deus. Não Maria, mãe de Deus, né? Uma mãe do Filho de Deus. Queria fazer a vontade do Pai, né? O anjo disse a Maria que o Espírito Santo e a força de Deus, aqui já diz, né? A força de Deus, eu já havia sido criado há bastante tempo, iria fazê-la conceber, gerar um filho homem para servir ao seu pai, Deus, atestando que Jesus seria seu filho e não o próprio Deus que o criou no ventre de Maria. O anjo disse a Maria que Deus fez Isabel, que era estéril, engravidar e sua idade avançada, atestando que Deus já estava ali presente e não precisaria ser gerado e criado desde pequeno, como fala a religião católica, né? As escrituras são claras e revelam que Jesus foi gerado por Maria para se tornar o Filho de Deus, que iria fazer a sua vontade. Seria um bom exemplo para todos seguirem. O próprio Jesus reconheceu ao dizer que ele era apenas o Filho de Deus e que Deus, seu Pai, era maior do que ele. Uma vez ele repreendeu Maria e disse-lhe: não sabias que eu devo me ocupar-me com as coisas do meu Pai? Atestando que ele era apenas o Filho. Está escrito em Lucas, né, capítulo 2, versículos 49.
A Igreja Católica, né, ensina a seus crentes que Maria é a Mãe de Deus, a própria oração diz, Mãe de Deus, né? E o Pai é o Espírito Santo, que gerou um Filho no ventre de Maria. Assim sendo, Maria e o Espírito Santo seriam maior que o próprio Deus e o criaram como um ser carnal, limitado como todos os outros seres terrenos. Maria foi inspirada pelo Espírito Santo, o pensamento santo de Deus, né, para que ela criasse seu filho para ser obediente ao Pai, né, a Deus, e fazer a sua vontade, e não a vontade errada da tradição. Jesus seria um verdadeiro Filho de Deus, um bom exemplo para outros seguirem, e assim ressuscitar a todos da morte espiritual. Da morte espiritual. Não foi o que aconteceu, por isso Maria e José viviam em Nazaré como todos, trabalhando e seguindo a religião judaica. Jesus foi criado com a tradição em sua mente, essa que coloca os homens no abismo da perdição e no caminho da morte eterna desde a expulsão do jardim do Éden. Quando Jesus chegou à fase adulta, ele começou a ser inspirado por Deus e começou a notar que estava morto espiritualmente para Deus e vivendo somente para a vida carnal da sua família. Jesus começou a revoltar-se com o caminho escravo em que havia recebido de José e sua mãe, né, desde pequeno. Um dia Jesus olhou para sua mãe e disse: "O que eu tenho a ver contigo, mulher? Eu devo me ocupar com as coisas de meu pai." Jesus repreendeu Maria e lembrou-a que ele havia nascido para cuidar das coisas de Deus e não as coisas da terra, da carne. Outro dia ele ensinou aos seus discípulos que todo aquele que amasse e seguisse os ensinamentos de seu pai ou sua mãe não seriam dignos de entrar no reino de seu pai, né? Pois eles estariam seguindo o espírito rebelde contrário à verdade de Deus. Outro dia, no meio da multidão, Jesus, ao ouvir o comentário de alguém que diz: "Felizes os peitos que te amamentaram", Jesus respondeu-lhe: "Antes, felizes aqueles que obedecem a Deus." Em outra situação, Jesus, ao ouvir um dos seus discípulos que sua mãe e seus parentes o procuravam, ele disse-lhe: "Quem são minha mãe e meus irmãos?" E olhando para seus discípulos, apontou o dedo e disse: "Eis aqui minha mãe e meus irmãos, todos aqueles que fazem a vontade de meu Pai. Estes são minha mãe, meus irmãos, ou seja, aqueles que seguem a tradição ou a religião não agradam a Deus, estão fora do reino de Deus." Esses fatos narrados nos evangelhos vêm a mostrar que Jesus batizou-se no Rio Jordão por João Batista para mostrar publicamente ao povo que ele havia renunciado a todo o seu aprendizado carnal e religioso ensinado por José e Maria. Estava agora com a mente limpa, né, para receber a criatura nova e pura, inspirada por seu Pai. A partir de ali, né, ele deixou sua vida, sua família, sua mãe e partiu para fazer a vontade de Deus em outras cidades, como Cafarnaum, né? Jesus, ao se batizar nas águas, renuncia todo o ensinamento religioso judaico que aprendeu desde seu nascimento, que todos também aprendiam ali, né? Todas as crianças eram educadas com a religião judaica, né? Com as tradições, mostrando que seria uma nova criatura dali em diante. Jesus, até os 30 anos, viveu como um religioso judeu e servia sua mãe e seus parentes. Trabalhava para sustentar, vivia uma vida normal como todos. Por isso que a gente não sabe nada da vida dele. Dos 12 aos 30 anos não se tem relato nos evangelhos. Se alguém procurar não vai achar nada. Porque ele vivia uma vida normal, né? Como um religioso, como um trabalhador, né? Que vivia só para a família, né? Aos 30 anos, então, ele começou a mudar, né, seu comportamento. A partir do seu batismo, né, Jesus tornou-se um bom exemplo, né, de verdadeiro Filho de Deus.
que está vivo para fazer a sua vontade. Ele foi para o deserto, enfrentou seus próprios pensamentos, sua tradição, que o tentou ali no deserto, né? Dizia que ele tinha que seguir Davi, tinha que ser um rei rico, criar e montar exércitos, expulsar os invasores, tipo os romanos, né? E explorar o povo, fazer o que os reis faziam. Por isso que a tradição judaica dizia que o Messias tinha que ser como Davi, né? Um general de guerra, um guerreiro, um homem que trouxesse muita riqueza ali para o país, né? E comandasse a vida de todo mundo, mandasse todo mundo. Podemos ver em Lucas, né, capítulo 1, versículo 30, que diz: O anjo disse a Maria que Jesus seria chamado Filho de Deus e herdaria o trono de Davi. Jesus recusou perante todos, dizendo que não veio para ser servido, mas sim servir de bom exemplo para todos, agindo como um verdadeiro filho do Pai, obediente à sua vontade, e a sua vontade não incluía ele ser um rei poderoso, rico como Davi e os outros, que exploravam o povo pobre, né? Por isso a necessidade do batismo na água. Renunciar à profecia religiosa que sua mãe lhe deu por herança, ao ser fiel à sua tradição judaica. Por isso os sacerdotes judeus odiavam tanto, né? Até na escolha que o Pilatos mandou eles fazer, ele perguntou se eles queriam o rei dos judeus, como Jesus, ou queria Barrabás, que era um guerreiro também, igual a Davi, né? O povo se identificou mais com Barrabás, escolheu Barrabás e mandou crucificar Jesus, né? Porque Jesus queria igualdade, fraternidade, amor ao próximo. Ele foi contra a tradição. Então, boa noite, né? Obrigado.